Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Célia Santos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa divisão de conteúdo de expansão de consciência. E hoje eu trago alguns ensinamentos do mestre Bob Proctor, que eu adoro particularmente. Acho sensacional os ensinamentos do mestre. E eu trouxe um ensinamento que, assim, pra mim foi uma mudança, assim, gente. Foi como tirar uma viseira do meu olho. Eu acho que eu tava muito focada em outras frentes da minha vida. E quando eu vi esse conteúdo, eu falei, gente, é por isso que as coisas às vezes tardam a acontecer. Por isso que às vezes a gente fica num looping contínuo. E o conhecimento de hoje é a construção de um vencedor. Então, nesse vídeo, o que eu quero trazer é os porquês e como fazer a construção de um vencedor, seja qual for a área da sua vida que você queira construir uma imagem de vencedor, seja qual for o motivo pelo qual você deseja essa mudança também está te desejando e está esperando esse seu primeiro passo inicial. Então, o primeiro ponto que eu falei que foi pra mim uma quebra de paradigma, foi como tirar uma viseira, é que a gente passa a maior parte da nossa vida querendo mudar o externo. Então, você quer mudar sua casa, você quer mudar seu carro, você quer mudar seu emprego, você quer mudar um relacionamento. Pode ver, metade do conteúdo do YouTube ou do Instagram, ele é voltado pra isso, para as coisas de fora. Então, ele é pra como ter um relacionamento perfeito, como enriquecer. É sempre esse tipo de conteúdo. E não porque esses conteúdos não sejam bons, mas porque a gente passa a maior parte da nossa vida buscando isso e a gente não tem essa consciência de que não adianta. Você pode ter um novo emprego, se o seu eu interno continuar sendo o mesmo, mais cedo ou mais tarde, esse padrão ele vai se repetir. Então é como se a gente fosse um aluno de uma escola. Então a gente tá aqui na escola da vida e a gente tem uma média aqui de notas que a gente tem ao longo do ano, né? Então vamos supor que a sua média aí de resultados, de expectativa seja 8. Você pode ter meses excelentes, onde o mês tá lá nota 10, onde você tá sensacional. Tá super se dando bem em todas as áreas, mas aí o seu eu interno, ele vai sentir esse desconforto e vai fazer com que você volte para sua média 8. Porque ele vai fazer com que alguns meses você tenha umas quedas, então você tem uma queda tão brusca que vai fazer que fique equivalente o valor final. Isso acontece com salário. Quantas vezes você repete ao longo do ano, você tem o mesmo padrão de salário, você tem o mesmo padrão de comportamento, você tem o mesmo padrão de relacionamento. Então você se relaciona com amigos, com namorado, com pessoas que têm o mesmo padrão. E por mais que você conheça uma ou outra que seja diferente, essa se vai. Não fica muito tempo, porque você não consegue reter algo que internamente para você não faz sentido. Então, por isso que a gente passa muito tempo se dedicando a essas coisas externas, mas se o interno ele não estiver coerente, essas coisas elas não ficam, elas não são permanentes. Então, acho que a primeira mudança que a gente precisa ter é de importância. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, e que pra mim é a grande ruptura, é isso, é construir um verdadeiro eu forte interno, para que todas as coisas que venham você possa suportar. Porque é como se você estivesse carregando uma carga, uma demanda na vida. E se você pega uma carga muito maior do que o seu corpo aguenta, você vai, em algum momento, se desvair, você vai em algum momento ter aqueles colapsos. Sabe quando a gente entra em crise, seja emocional, seja financeira? Todas essas crises, elas podem ser criadas por coisas que a gente não está conseguindo carregar. E essa construção do eu interno, ela é muito importante para isso. Então, para que você tenha tudo que você sonha, tudo que você almeja, as coisas, seja qual for o patamar que você quer construir, você precisa primeiro construir uma visão interna que acredite nisso. E aí, uma das coisas que ele fala, e que, assim, vários outros estudiosos falam, é a construção do eu superior. Então, você pega Neville Goddard, você pega Bob Proctor, você pega vários outros estudiosos, e eles falam que a gente tem que ter essa força interna, que esse eu superior que está no inconsciente, ele é muito mais forte e ele condiz muito mais com as nossas atitudes do dia a dia do que o nosso eu normal. Então, do que aqui o que eu estou consciente, a Sarah que eu acredito ser hoje. Essa Sarah, ela é uma pequena parte. A parte maior é a parte que está no inconsciente. E se a parte maior é a que está no inconsciente, é lá que eu preciso mudar o meu padrão para que as coisas aqui fora, elas se reflitam da maneira que eu acho que é mais coerente.
Então, se você não corrige, se você não faz pequenas adaptações no seu eu interno, o eu externo não vai refletir, ou se reflete, não reflete por tempo o suficiente as mudanças que você quer construir. E como que a gente constrói, então? Ah, beleza, eu tenho lá um eu interno que tá refletindo tudo isso aqui à minha volta. Já entendi, essa é a coisa mais importante da minha vida, preciso me dedicar pra isso. Como que eu faço? O primeiro ponto é a mente. A nossa mente, ela é o que, de fato, constrói todo o nosso entorno. E a gente passou a vida inteira regando e jogando semente nessa mente. E quando a gente chega na fase adulta, a gente quer mudar da água pro vinho, da noite pro dia, assim. E muitas vezes a gente não consegue por falta de consistência. Esse é o grande desafio dessa nossa geração. É o desafio de foco, é o desafio de consistência, de conseguir se manter permanente ali naquela ideia, naquele objetivo. E eu vou te dizer o porquê. Novamente, primeiro os porquês, e aí depois a gente faz. Porque se a gente não tem um porquê sustentável, a gente não faz. Então, a gente já sabe que a gente precisa construir o eu interno, que essa é a parte mais importante. A gente já sabe que a gente precisa construir através da mente, segunda coisa mais importante. E a terceira coisa mais importante é a consistência. Por que eu tenho que ter consistência nessa construção? Porque a gente passou a infância inteira, a vida inteira, recebendo padrões, recebendo comandos para acreditar em um eu que fosse dito por uma sociedade, fosse dito por uma escola, fosse dito por pai, mãe, por relacionamento. Então a gente passou várias partes da nossa vida sendo regado de informações que foram construindo esse padrão que a gente hoje exerce. E para que eu possa mudar esse padrão, eu preciso regar novas sementes, eu preciso ter um novo despejo de informação na minha mente de maneira forte, o suficiente para que ela acredite e mude. E como que a gente faz isso? Através da repetição. Então, se você pegar a maior parte, novamente, dos conteúdos e dos grandes estudiosos, eles sempre falam na linha de repetição. Porque a mente, ela vai armazenando, até que a hora que ela dá um colapso e fala, tipo, sobrecarregou, agora eu troco. Porque você tem uma sobrecarga tão grande que ela não consegue mais suportar a informação antiga. Ela troca pela nova. E para que ela troque essa informação, você precisa repetir. E aí você vai fazer o quê? Repetir. Nesse vídeo que eu assisti, nos conteúdos que eu estudei do Bob Proctor, ele fala que a gente tem que fazer 3 vezes ao dia. Você tem que ter muita disciplina pra lembrar 3 vezes ao dia de parar um momento ali no seu dia e construir um novo eu. É bem desafiador, porque a gente passa o dia inteiro vivendo e não construindo. Essa é a grande sacada, assim, você passa a construir mais uma imagem mental, a repetir frases do que vivenciar. Então, às vezes a gente tá num dia desafiador, a gente teve trânsito, teve discussão no trabalho, no relacionamento, e tudo isso vai criando um padrão. Se você não coloca a repetição ali no meio do seu dia ou à noite ao dormir, o padrão do dia inteiro, ele é muito mais forte do que uma manhã que você passou mentalizando um novo eu. Então, por isso, a importância da repetição e da consistência. Porque você vai precisar de força, você vai precisar de muita força para mudar tudo isso que no dia inteiro estão te dizendo que é verdade, que é o que você é. E para que você acredite que você possa ser uma nova versão sua, você precisa jogar ali no meio de todo aquele mutirão de informação uma informação nova. E essa informação pode ser como imagem mental ou com frases de repetição que você pode criar que são coerentes com o seu eu do futuro. Então, esse eu superior que você deseja criar, ele vai ser semeado o dia inteiro através de padrões repetitivos que você vai trazer. E aí vem a próxima fase, que eu acho que é muito importante, que a gente pula, e aí por isso as coisas acabam não saindo como a gente deseja. Para que você crie um futuro, para que você planeje a próxima etapa, você tem que pensar se você está disposto a passar por tudo que aquele novo eu, para aquela nova fase, ela suporta. Então vamos supor, eu quero ser um diretor. Vou usar um exemplo. O que esse diretor faz? O que ele faz o dia inteiro? Como que ele trabalha? Como que é o relacionamento? Será que ele tem que ser muito político e você não está disposto a ser tão político com as pessoas? Será que ele tem que ter altas horas de trabalho no começo de uma carreira para que depois ele se estabilize? Será que você para analisar quando você deseja um próximo passo para o seu futuro? Que esse próximo passo do futuro, ele precisa, sim, de algum esforço? A gente tem uma mania do fácil.
A gente quer as coisas de maneira mais simplória. A gente quer as coisas de maneira mais rápida. E eu até acredito que elas possam vir e a gente possa ter, sim. Mas a gente precisa analisar todas as variáveis do que aquilo que a gente quer precisa. Então, por exemplo, a pessoa tá querendo ser mãe. Eu estou grávida no momento, inclusive. Ela tá lá passando pelo período de transição de fases. Ela vai ter uma mudança. Não adianta dizer que vai continuar a mesma vida. Não vai. Vão vir novos padrões, vão vir novos comportamentos. Vou ter que mudar um pouco a minha rotina. E esse é o ponto. Você está disposto a essas mudanças? E seja qual for a construção que você queira, ela vai ter novas situações que vão acontecer. Então, por exemplo, você pode vivenciar uma situação na sua vida que te distancie da sua família, porque ela não entenda que você está mais tão próximo dela. Porque quando a gente cria um padrão diferenciado, algumas pessoas podem estranhar. Será que você está disposto a isso? Então, o meu ponto é o quanto você está disposto a passar por todas as fases para atingir o seu ponto final. Esse tipo de racional, ele é muito importante. Porque ele cria sabedoria para que a gente vivencie as fases. Então vamos lá, eu vou repetir os pontos para que a gente tenha aí uma coerência de todas as fases que foram ditas. A primeira é entender qual que é a coisa mais importante, interno ou externo. O interno, porque o interno ele suporta o externo. Segunda coisa, a gente precisa construir um eu com repetição, né? Então vamos repetir, até que de algum modo a gente tenha uma sobrecarga, que essa sobrecarga ela substitua tudo que a gente fez e ela crie um novo padrão. Beleza? Então a gente já pensou, vou fazer uma sobrecarga, seja imaginando, seja com imagens mentais, seja com frases, vou fazer essa repetição. Próximo passo, suportar. Será que eu estou disposta a fazer tudo o que precisa essa minha nova fase? Se eu quero ser uma escritora, eu estou disposta a escrever horas e horas? Esse ponto é muito importante. Então, se eu estou disposta a escrever horas e horas, eu vou construir ali todos os dias uma nova versão do eu. Então, juntando tudo isso, esses são os pontos que a gente precisa para que a gente possa construir. É como se fosse um planejamento realmente de quem eu verdadeiramente quero ser. E é como se eu pegasse esse meu eu interno e eu pegasse ele como a parte mais importante e verdadeira da minha vida e que ele apagasse tudo que acontece no meu dia a dia e eu focasse só nele. É isso que eu desejo pra você. Eu tenho certeza que coisas extraordinárias estão pra vir na sua vida. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.